Essa estigmatização do traficante e do usuário de drogas como alguém ruim e que frequenta só as páginas policiais acabou privando a opinião pública de entender o problema das drogas em todas as suas dimensões e em maior profundidade. Por que a mídia é central no debate sobre drogas? A história da relação entre drogas e mídia é bastante antiga e sempre funcionou como uma via de mão dupla. Quando a gente fala que a mídia é uma via de mão dupla, a gente está dizendo que ela recebe a influência do seu meio e das ideias em geral que são hegemônicas no seu tempo, e com isso, e é isso que ela vai refletir, né? E à medida que ela vai espelhar essas ideias correntes na sociedade em que ela está inserida, ela vai de alguma forma ajudar a construir nas pessoas que não têm um contato imediato com aquele fenômeno uma percepção. Então, por exemplo, quando a gente nomeia dependentes de crack como noias, quando a gente designa uma região itinerante do centro da cidade como Cracolândia, e quando a gente classifica a disseminação do consumo de determinada substância como uma epidemia, são escolhas discursivas que, reiteradas, como em geral acontece por meio da mídia, elas têm consequências bastante concretas. Nesse caso em específico, na cidade de São Paulo, as consequências podem ser sentidas no som das bombas de efeito moral e no som das balas de borracha que são lançadas contra as pessoas que consomem essa substância e que estão em situação de rua. Curiosamente, os grupos sociais que foram historicamente retratados pela imprensa não são os de usuários recreativos que compõem a grande maioria dos consumidores de drogas. São os usuários problemáticos, que muitas vezes vêm de camadas já desprivilegiadas da população, que, portanto, denota que existe uma série de outras questões sociais e econômicas subterrâneas a esse consumo e que acabam incentivando um uso problemático. E o nosso sistema penitenciário é um reflexo de anos de discursos estigmatizantes em relação a esses grupos sociais, refletidos nos nossos números de homens negros e pobres e mulheres negras e pobres encarcerados majoritariamente por conta do crime de tráfico de drogas. A forma como as forças policiais atuam em regiões, em comunidades empobrecidas da cidade, em periferias e favelas, regiões altamente adensadas, em que a polícia muitas vezes entra atirando, com as consequências que infelizmente a gente também vê no noticiário, pessoas mortas por o que se convencionou chamar de balas perdidas, é um retrato da falta de debate público que a mídia tem o dever de proporcionar sobre o que envolve a questão das drogas, né? Como o consumo de drogas, o tráfico de drogas, são questões multifatoriais que não podem ser tratadas só na página policial e que precisam ter esse olhar voltado para a cidadania e para a saúde dessas pessoas. Existe um pesquisador britânico, também chamado David Nutt, que fez uma escala dos danos individuais, familiares e sociais de todas as substâncias, e o álcool ganha disparado de todas as outras. E, no entanto, a gente não vê na imprensa, no geral, um tratamento correspondente ou proporcional aos danos que o álcool provoca. No entanto, a gente vê desproporcionalmente representado como problema as outras substâncias. No caso do Brasil, o crack é um clássico, né? Na maneira como os seus consumidores foram desumanizados, né? Tratados como nóia, como as regiões que eles frequentam foram estigmatizadas, tratadas como Cracolândia, e a recorrência do uso foi tratada como uma epidemia. Então, a gente costuma dizer que a mídia ela constrói socialmente os fenômenos que ela representa. O modo, se a gente vai representar um fenômeno maior do que ele realmente é, se a gente vai dar um nome meio capcioso para ele,
como Noia, ou como Cracolândia, tudo isso vai construir a percepção que o público, que não tem um contato imediato com esse fenômeno, tem em relação a ele. Então, eu acho que é cada vez mais importante que essa mídia que é influenciada e influencie se informe melhor sobre essa questão e tenham jornalistas que conheçam mais profundamente o assunto nas suas várias dimensões e que possam, a partir disso, colaborar para um debate público mais transparente, menos estereotipado e estigmatizante, e que nos ajude a olhar para essa questão com menos tiro e com menos cadeia.